Olá pessoal, no tabuleiro uma Najdorf e nós vamos olhar hoje uma partida das Olimpíadas de Xadrez. Aqui de brancas está Wanderson Dias, de Angola, e de negras o Lenier Domingues Pérez, sim, grande mestre de origem cubana, que hoje está vivendo nos Estados Unidos e defendendo a bandeira americana. Muito bem. Essa partida eu selecionei porque eu achei muito interessante a abordagem de um grande mestre usando a siciliana e como os elementos básicos sempre estão na posição, porque as brancas não jogaram de acordo com a posição. Vamos olhar melhor isso aí. Então, E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, bispo E2 foi escolhido pelo jogador das brancas. E5, Najdorf raiz, muito bom. Cavalo F3, bispo E7, bispo G5, então essa linha é bastante jogada modernamente, mas podia. Que outras opções teria aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de aberturas. A4, bispo E3, roque. A4 é o mais clássico, com aquele plano de segurar o B5 e a expansão no flanco dama das negras, certo? Então, mas bispo G5 é uma linha muito jogada atualmente. Veio bispo E6. Então, olha só, pessoal. Princípio: bispo E6 para controlar a casa D5. Esse cavalo está sob ameaça. Se a branca trocar aqui, eu preciso ter uma peça olhando para D5. D5 é fundamental na siciliana Najdorf. E agora as brancas cometem o que eu acho a primeira imprecisão: roque. Aqui eu acho que talvez tenha faltado um pouco de teoria. Porque qual é o correto aqui? O correto agora é justamente a única coisa que dá vantagem para as brancas é mirar a casa D5. Então, tira esse cavalo, aí faz o roque e cavalo D5. Aqui as brancas têm vantagem. Pequena, mas tem. Claro, elas não têm mais o par de bispos, mas esse cavalo aí é difícil de ser removido. E ele restringe bastante a movimentação das negras. Então, roque para mim é a primeira imprecisão, porque permitiu ao Domingues jogar cavalo de BD7. E agora não adianta trocar o bispo pelo cavalo, porque quem volta para cá é um cavalo e não o bispo. Ou seja, vai continuar com duas peças controlando o D5. Veio dama D2. O computador aqui já prefere bispo E3. Veja só. Que coisa. Então dama D2. Torre C8. Princípios. Quais os princípios? Vamos segurar a casa D5. Vamos ocupar a coluna C semiaberta. Princípio. Bispo por F6. Outra inacurácia, porque esse lance não faz nada. Esse lance tinha o objetivo lá atrás. Olha aqui, ó. Aqui, bispo por F6 está correto. Por quê? Porque as negras não têm cavalo para recapturar o bispo. E as brancas estão, de fato, lutando pela casa D5. Aqui, nessa posição, o cavalo recaptura e meio que as brancas não têm plano. Vamos dar uma olhada. H3. Veio roque e bispo D3. Olha, esse bispo D3 é muito passivo. Se bem que as brancas não têm muito o que fazer, porque elas não têm um plano claro de ataque. Elas não restringiram as negras no flanco dama, elas não fizeram nada do que a posição pede. Então vamos ver aqui, ó. Essa posição já tinha sido jogada antes, sim, partida por e-mail. Ao invés de bispo D3, torre de FD1. Bom, me parece muito mais lógico, né? Porque você vai fechar a sua coluna, pensando nas brancas, porque você vai fechar a sua coluna semiaberta, onde você pelo menos está olhando para D6.
Não faz muito sentido. Jogar a torre ali faz. Dama B6, torre de AB1. Isso aqui é a partida por correspondência comparativa da linha, tá, pessoal? Não é o que aconteceu na Olimpíada. Dama C6, bispo D3, acabou jogando isso mais tarde. H6, cavalo H4, bispo D8, cavalo F5, bispo F5, e para F5, D5, G4. Então assusta um pouco esse avanço de peões no flanco rei, mas o domínio aqui é das negras, pessoal. Centro dominado, peças mais ativas, e essa partida aqui durou apenas mais 7 lances com a vitória das negras. Então vejam que realmente esse jeito aqui que as brancas escolheram para jogar a abertura não é o que a posição pede, não, porque não traz benefício. Bispo D3, H6, torre de F para E1, dama B6, atacando o peão de B2, cavalo A4, dama C6, senta com a dama, tirou da casa, B3, esse lance eu acho muito esquisito, porque entrega a casa C3. Muitas vezes as negras sacrificam uma qualidade aqui, entregam torre por cavalo para justamente ter o domínio aqui dessa casa e desmontar a estrutura de peões do flanco dama. As brancas fizeram isso de graça, cedendo todas as casas escuras. B5, ameaçando o cavalo. Cavalo B2, fianquetou o cavalo. E agora, pessoal, o Lenê Domingues jogou cavalo D7, que eu acho um lance muito bom. Esse cavalo vai para C5, a manobra é muito instrutiva, mas o computador dá outro lance aqui, que eu acho um pouco mais difícil até. D5, mas de qualquer maneira tem também o seu valor didático. Por quê? Porque o D5, pessoal, é o lance para libertar, abrir a posição das negras na siciliana. E aqui é para abrir o ataque. Então vem E por D5, bispo por D5, cavalo E5, sacrifica esse peão no centro, e dama B7 com ataque no flanco rei. Bom, as brancas têm essa coluna aqui aberta agora, tem esse cavalo no centro, mas enfim, nós estamos ameaçando ali G2, vai vir bispo D6, esse cavalo vai entrar no ataque também. Enfim, a posição é melhor negras, mas não é um ataque tão fácil assim da gente levar a cabo. Então, cavalo D7, eu prefiro esse lance mesmo do Lenê, porque além de ser um lance mais fácil de entender, é lance típico, é manobra típica. O cavalo vai para C5 e é a jogada siciliana, né? Siciliana da posição. Veio C4, cavalo C5, C por B5, A por B5, torre de A para C1, a torre na mesma coluna da dama, então dama A8, bispo B1, tirou o bispo ali da ameaça do cavalo, dama A3, dama A3, essa dama aí infiltrando aí no flanco dama, veio cavalo D3. E agora o Lenier joga bispo D8, com uma ameaça bastante clara na posição. Cavalo por D3. Cavalo por D3 e trocar em C1. Veio dama B2, então cortando o ataque ali em C1. O Lenier trocou as damas, dama por B2, cavalo B2, e a posição aqui está com vantagem decisiva para as negras. Vantagem decisiva. Olha só, par de bispo, peões centrais, brancas não tem ataque. O único bispo da branca não é um bispo mau, é um bispo péssimo. É completamente dominado pelo cavalo e restrito aos seus próprios peões. Olha ali. Seguiu bispo A5, ameaçando a torre. Torre de E para D1. Bispo B4, esse bispo está olhando a casa A3, em que ele pode até ganhar peça. Veio cavalo D3, esse lance aqui ataca o bispo, mas vocês repararam que ele tirou a defesa do peão G4? Pois é. Como é que segue aqui?
tira o bispo ameaçado para A3, ameaçando a torre. Ele tem que tirar a torre agora. Torre C2. E aí quem é que está caindo de maduro? O peão de E4. Cavalo por E4. Então, aqui é a vitória clara das negras. Torre por C8. Torre por C8. E as brancas, o que começam a fazer agora? Oferecer troca de peça em posição com desvantagem material. Cavalo por D2. Torre por D2. E agora negras jogam e ganham. E4. E4. Ganhou aqui na tática, certo? Porque esse cavalo aí não tem casa. E essa coluna, essa linha, melhor dizendo, tá completamente perdida. Se o cavalo sai, pessoal, sai para F5 ou para E1, vem torre C1. Vem torre C1 ganhando peça. Mas tanto que o melhor lance do computador aqui é deixar o cavalo aí. É sacrificar esse cavalo. Então vejam, pessoal, como a essência da siciliana está toda preservada nessa posição. Mesmo que não houvesse esse tático que eu quero dizer aqui, ó, cavalo F5, torre C1, e aí perdeu o bispo. Ou então, cavalo E1, vem o mesmo torre C1. Ganhando peça. Então, mesmo que não houvesse esse tático, a gente já viu a questão da luta pela casa D5, que as brancas simplesmente não fizeram. Nós temos o plano todo do jogo negro ficou na coluna C, como vocês viram. E aqui vem o fundamento assim da siciliana que eu vejo, que é a maioria de peões centrais. Vejam que mesmo sem a tática, essa posição está ganha só pelo avanço dos peões centrais apoiados pelos bispos. Então, pessoal, uma curiosidade muito interessante. Quando as brancas abrem a siciliana jogando D4 e trocando o peão central pelo lateral, elas já fazem uma concessão muito importante para o final do jogo. Porque, por exemplo, se nós trocarmos todas as peças e deixarmos só peões e reis, nós vamos ter uma estrutura de peões em que as negras têm domínio central. Tem maioria central, melhor dizendo. Maioria central. E isso, muitas vezes, define a vitória no final da partida, que é muito parecida, essa ideia é muito parecido com o que aconteceu aqui. Só que, claro, nessa partida nós temos o tático. Mas essa massa de peões no centro avançando é uma vantagem praticamente decisiva quando as negras conseguem ativar esse plano na siciliana. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham achado interessante essa partida. Ela não tem assim nenhum brilhantismo, mas não tem nenhum sacrifício, nada de demais. Mas o que eu achei legal é justamente que ela te mostra os planos, e se as brancas não sabem muito bem o que fazer, elas não precisam cometer um erro grosseiro. Elas podem simplesmente não fazer o que a posição pede e elas acabam ficando sem plano e acabam ficando dominadas. Tá certo? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.